Olá, mulheres! Olá, Rede Entre Amigas! Sejam todas muito bem-vindas. Se tiver algum homem aí também, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Entre Amigas. Hoje vocês estarão aqui comigo, Kalina Fonseca, Manu Vasconcelos. e com as nossas convidadas especiais de hoje, Verônica Santos e Giovana Oliveira, mãe e filha, que vão aqui falar sobre um tema muito especial. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma honra estar aqui, né? Um privilégio. Eu amo esse podcast. A Verônica, que já esteve aqui conosco em algumas vezes, e a Giovana, que está vindo hoje pela primeira vez. E nós vamos falar aqui sobre maternidade, sobre reflexo de amor, né? Que é a maternidade, né, Isso amiga? mesmo. A maternidade é reflexo de amor, né? Muito assunto, né? 4 mães aqui nessa mesa. Eita, Jesus! Temos muita história para contar, né? E vai ser Verdade. lindo demais. Vai. Você que está aí nos acompanhando, já aproveita esse início desse podcast, já compartilha com muitas mulheres, porque vai ter assunto muito gostoso aqui. E aí eu quero começar, Manu, vamos começar aqui com Giovana se apresentando para a gente, Sim. né? A Verônica depois vai falar um pouquinho dela, para quem ainda não a conhece na rede, mas já adiantando, ela é a vice-líder da rede Entre Sim. Amigas, né? Já esteve conosco, como eu falei aqui em algumas outras vezes. Mas a Giovana, fala um pouquinho sobre você, Giovana. O que você faz? Me diz aí. Bom, Kaline, já de antemão, eu queria agradecer pelo convite. É uma honra estar participando desse podcast aqui com minha mãe. Bom, eu sou mãe, tenho 2 meninos, 2 rapazes já, né? Inclusive, mandar um beijo para eles aqui, para o meu esposo, que está assistindo também. Eu tenho o Marcílio Filho, com 23 anos, e o Murilo, com 15. São filhos maravilhosos. E só tenho a agradecer a Deus pela vida dele. Além disso, né, concilio também a maternidade, né, sou securitária, já trabalho no mercado de seguros há 18 anos. E tenho essa grande missão aqui na Terra, né, de ser mãe. E com muito orgulho. Uau, Que você bom. se espantou com alguma coisa aí, Manu? Eu me espantei quando ela falou A idade dos 23 né? anos. Com essa carinha. Com essa carinha de A gente jovem. vai falar um jovem. pouquinho, né? Mas a minha história, ela é uma história assim de... Fui mãe aos 15 anos de idade. E uma história assim bem desafiadora, né? Ser mãe aos 15. Mas eu falo com muito orgulho, porque hoje eu tenho um filho que é bênção por onde passa. Ele é, a gente, né, mãe, minha mãe também vai falar um pouquinho, mas ele é um canal de bênção por onde passa. Amém. E para a honra e glória do Senhor, eu tenho a minha família formada. Amém. Glória a Deus. E nós já ouvimos falar muito Sim, nesse era isso neto, que eu ia né? falar. Quem acompanha a Verônica, né, nas redes sociais, ela, olhe, despeja mel nesse neto. Tudo que acontece na vida dele, ela tá lá apoiando, parabenizando. A gente conhece esse Famoso, né? E é um neto muito lindo, né? É, muito. muito querido, né? É, muito querido. Ele é um príncipe, né? O outro também, viu? É, O outro é maravilhoso. Tem o Marcílio Filho como o Referência. líder, né? A referência dele. Que é Marcílio o genro, né? Mas- Seu genro. Marcílio Filho é o mais velho. Ah, o É o mais de velho. 23 anos, né? Certo, Sim. tá. Que inclusive vai casar, né? Ai, É, com uma Norinha, que eu chamo ela de Norinha. eu lembro quando Verônica postou que estavam namorando, né? É, Faz um pois tempinho, é. né? 6 anos aí, entre namoro e noivado, né? Que E lindo. agora em outubro eles estão casando. Ah, E o outro tem ele como uma referência, né? Sim. o mais novo. O Murilo, né? Uhum. O Murilo, ele é o de 15 anos, que tem ele como referência, e ele diz que Marcílio Filho é o líder dele. Que bom, né? Que referência boa, né? Pois é. Agora a Giovana não falou da serva também que ela é, né? Fala aí um pouquinho, que você é uma Fala. serva de Cristo. É verdade, acabei esquecendo também. A gente faz parte da rede a rede S2 da igreja, né, da Cidade Viva, e a gente hoje assumiu a liderança de casais. lindo, Na verdade, glória a a gente já Deus. está conectada há acho que tem mais de 8 anos que fazemos parte, e inclusive eu reforço aqui para todo mundo, porque a conexão de casais foi um divisor de águas em nossas vidas.
e já estamos conectados há mais de 8 anos e na liderança desde setembro do ano passado, né? Então, tá para fazer um ano agora. Além disso, a gente, tanto eu como meu esposo, a gente serve juntos no Kids, na salinha de 9 e 10 anos, lá na Igreja do Altiplano. Tá, então, Da Cidade Viva Altiplano, né? na verdade, assim, a gente fica no Aeroclube. Ai, tá. Isso, e serve, quando na época a gente recebeu o convite de existir a necessidade de voluntário no Kids do Altiplano, e aí recebemos o convite, ficamos por lá, nos identificamos com a característica do grupo, a característica também da sala, e para a honra e glória do Senhor, estamos lá até agora servindo. Glória a Deus, glória a Deus. E essa mãezona aí, né? Orgulhosa dessa história toda que ela está compartilhando conosco. Fala um Pois pouquinho é. sobre você. Eu Vê. fui mamãe com 17 anos, né? Do George Gomes. Eu tenho uma foto aí dele, onde Já a gente vai mostrar o George aqui tiramos, também. né? Fui mãe aos 17 anos, muito, muito jovem, sonhadora, né? Uma pessoa muito inexperiente, porque eu dou muito conselho aos meus filhos, né? Eu sou uma mãe que tô junto, né? Eu não vivo me envolvendo nas decisões dele, mas eu envolvo eles com conselhos, né? Então, eu não tinha isso da minha mãe. Os antigos, né? Os mais velhos, eles não chegavam muito junto, Não dava abertura, muito, não tinha muito, era muito fechada, né? Minha mãe era muito, muito fechada. Meu pai era mais aberto, né? Mas aí aprendi a ser mãe, né? Aprendi a ser uma mulher, uma esposa. E com 17 anos tive meu filho com muita dificuldade. Eu tenho uma história de muita superação. Eu sou mãe solo, né? Apesar de ter tido 2 filhos, mas eu ainda grávida dela. E aí eu comecei a ser uma mãe solo e criei meus filhos, né? Com muito orgulho, com muito sacrifício, tá? Mas fui uma mãe, sou uma mãe que nunca desisti de nenhum, né? Nunca desisti das lutas, nunca olhei para trás para as lutas, né? Porque às vezes a gente leva uma carga, uma vida muitas vezes com muita mágoa, muito ressentimento, pesada, né? muito pesada, começa a olhar para isso e não segue em frente. Eu não, sempre segui em frente, sempre enfrentei todos os problemas e dificuldades, mas também tive muitas alegrias, né? A força da maternidade, né? A força da mãe, né? Exatamente. A força de do uma mãe amor solo, aos né? filhos. Por isso que eu escolhi esse tema, porque filhos são reflexo do amor que a gente dá. Sim, Sabe? são frutos, Do né? nosso amor. É da gente tirar a comida da nossa boca para dar para eles, sabe? A gente não se importar com aquilo que está faltando para a gente, mas não quer que falte Pra para os eles, né? filhos, né? E isso é reflexo de amor. Então, eu tive essa jornada e infelizmente, eu me converti muito velha ainda, né? Não foi uma eu queria ter me convertido o quê? Com 17 anos, quando eu Mais tive meu cedo, filho, né, amiga? Mais Muito velha não, cedo, tem gente que se converte mais cedo. Exagerou, exagerou. Então, pois é, mas aí quando eu me converti, realmente eu vi que floresceu mais a maternidade, sabe? Porque uma mãe, quando ela guia seus filhos no caminho do Senhor, faz toda a Verdade. diferença, né? E eu sou Verônica Santos, como todo mundo já sabe, eu sou a vice-líder da Rede Entre Amigas. E hoje eu apoio, né? Eu apoio essas mulheres, mulheres que são mães, que são trabalhadoras, De todos os né? perfis, Que são né? filhas, né? A gente tem muitas líderes jovens Sim. dentro da nossa rede. E mulheres também com dificuldades. E eu acredito que Deus me fez passar por tantas dificuldades na criação dos meus filhos, para que eu pudesse hoje dar o meu testemunho de vida para outras mulheres Fortalecer outras mulheres. mais jovens, né,
que ficam perdidas muitas vezes. E eu trago o meu testemunho de vida para essas mulheres, sabe? Eu levo esse testemunho. E isso é muito bom, a gente Amém. poder ter passado, ter aprendido e ensinar. E inspirar também, né? Exatamente. O que dizer dos meus filhos, né? O que dizer? Eu vou aproveitar, já que você falou aí sobre o George também, eu vou pedir para que a gente Mostrar apresente a o foto George dele. aqui, enquanto eu sei que Manu também tem aí algumas perguntas para fazer, né? Mas antes ela fazer aí a primeira pergunta para vocês, aqui, ó, gente. Essa daqui, a Giovana, o George. Eu acho lindo esse nome, Giovana. Viu? Ah, Muito lindo. italiano. Um pouquinho da italiano. Ele é o mais velho, não é isso? Foi o ele, primeiro. ele é o Foi o mais primeiro. velho, né? E ele hoje não mora aqui, ele mora fora. E ele me acompanhou muito. Giovana nasceu, ele tinha já 7 anos, né? E depois ele começou a viver mais perto do pai, né? Sim. E ele fez vida lá onde ele mora e ficou a Giovana aqui comigo, né? Ficou a Giovana. Então, Giovana foi mais de perto, Sim. a gente ficou mais de perto, a gente viveu muitas coisas de perto, né? Ele não, ele ficou mais com o pai dele. Sim. Mas tem netos também da parte dele? Tenho Ai, que 4 bênção. netos, né? Tenho 4. E ele mora aqui Não, ele mora em Fortaleza. ainda, né? Não é Mas tão longe, né, gente? É. Dá pra se ver de vez em Sim. quando. tenho Essa 4 foto mesmo netos. foi do Natal que ele veio passar aqui conosco. Veio passar conosco aqui. Ai, que bênção, Né? que bênção. Que bom. Parece Glória muito a com Deus. você. É, Também, né? é. Mas se você ver a foto do pai, parece muito com o pai. Ele tem a minha cor. Mas até o jeito das pernas é o pai. Tá bom, mas a Giovana vem pra isso, É. né? Pra ficar mais, né, a sua cara. Exato. Mas a gente queria, né, saber, assim, envolvendo um pouco o nosso tema, né, o tema do nosso podcast. Como é que vocês, e é para as duas a pergunta, enxergam esse reflexo do amor na maternidade, primeiro tendo o Senhor como uma referência de amor, mas também tendo a sua mãe, né, mas aí você na sua filha como mãe, né, como é que vocês podem nos falar sobre isso, assim? Como vocês veem o reflexo do amor na maternidade de vocês, primeiro tendo o Senhor como referência e depois a mãe, né, a parte terrena mesmo, que Deus nos deixou, né, deu de presente a essa mãezona. E ela também como mãe, né? Manu, acho que você tocou aí num ponto sensível, a questão da referência do Senhor, né? Como a mãe comentou, foi muito linda a questão do nosso batismo, porque quando a gente conheceu a Cidade Viva, e foi ela que me puxou pela primeira vez, e aí falou, filha, chama meu esposo também, vamos conhecer uma igreja nova. Você já era cristã? A Já gente a nossa origem é católica, né? Mas não era um católico praticante, como costumam falar, né? Então, assim, estudei inclusive em colégio de freira a minha vida toda. E quando a gente conheceu a Cidade Viva foi unânime, assim, a tomada de decisão com relação à conversão. Então, acho que ali também foi um primeiro ponto de virada de chave em nossas cabeças, inclusive como referência. Como a mãe falou, acho que a maternidade, ela florou mais, né, quando a gente passa a ter essa referência e na verdade, quando a gente passa a conhecer mais ao Senhor, né? Então, acho que esse primeiro ponto aí do batismo, e foi lindo, eu vou voltar dizendo que foi lindo, porque fui eu, meu esposo, minha mãe, meu irmão e minha avó, Nossa. a mãe da minha mãe. Então, assim, foi bem Vocês se emocionante. batizaram juntos? Todos juntos. Ai, que coisa linda! Então, assim, foi bem emocionante. Bem marcante, né? Pastor Sérgio foi quem Batizou foi vocês. quem realizou o Foi, batismo e ele isso. só chamou a família, porque nem cabia. Isso. Era aqui, né? Os batismos eram tanque. aqui. Sim. Isso, e aí foi bem legal, e aí a partir desse momento eu acho que talvez houve uma virada de chave, inclusive na minha cabeça também, naquele momento. Você já era mãe nessa época? Já era mãe, já tinha um Marcílio filho, né, e logo em seguida eu tive Murilo, e assim, é completamente diferente, né, e a referência de Deus
aquele amor sacrificial, de fato, né? A dedicação. Incondicional, né? O amor incondicional. Acho que quando você entende muito isso profundo, isso acaba reverberando um pouquinho na sua vida e como você vai passar isso para o seu filho, né? Sem falar que você acaba, os princípios cristãos você acaba fortalecendo mais e isso vai, né, passando para os seus filhos. Então, realmente, é uma coisa assim, quando você pede para falar de referência como o Senhor, é muito alto, né? Mas, assim, é uma busca diária que a gente tem e cada vez mais que a gente se aproxima mais do Senhor, consequentemente, a gente consegue multiplicar isso em forma de amor e para os nossos filhos. E a outra referência que eu tenho muito grande na minha vida é a minha mãe. Né? Como ela falou, chega a me emocionar. A gente não trouxe silêncio. Fica à vontade, a gente chora todo mundo junto. Mas assim, a minha mãe, ela é uma grande referência de mulher, de mãe, de serva de Deus. Isso eu falo e me orgulho muito. Como ela falou, né, existiu um processo que ficou somente eu e ela, né, literalmente. E passamos por muitas coisas juntas. E, assim, eu tenho uma referência muito forte de uma mulher, de uma mãe guerreira, que saía para trabalhar muito cedo, voltava muito tarde, que enfrentou uma faculdade, que lutava com unhas e dentes para nos educar, nos suprir, né, para que não viesse faltar nada, né? E, além disso, antes da gente entrar na Cidade Viva, minha mãe ela ainda foi muito forte na Igreja Católica. Então, quando ela caminhou por lá, ela sempre foi muito... ela se dedicava de corpo e alma, literalmente. E eu sempre tive essa referência dela, eu não né? imagino ela não sendo participativa em alguma coisa. Então, assim, e aí depois a gente veio para a Cidade Viva e ela continuou com esse legado de estar lá sempre, serva do Senhor, eis-me aqui, né? E hoje eu olho para a minha história, junto com ela. Que bom, mãe, que eu tenho você. Acho que foi o Dia das Mães agora, né? E eu até fiz um post. Ela é sempre comigo, para o que der e vier. Eu acho que a maternidade é isso, né? É aquele amor incondicional, é a questão do apoio, é a questão do perdão, né? Porque existem momentos que eu já machuquei ela, ou ela me machucou, e a gente sempre de mãos dadas, né? Assim como o Senhor fala também, né? Porque somos seres humanos, Isso, né? Erramos, né? Sim. E eu até também fiz um post, né? Falando, né? Que, na verdade, o núcleo familiar, ele não é um mar calmo, né? Ele é um oceano que a gente passa, e mesmo assim, e passa por todas as tempestades, por todas as dificuldades, e permanece firme. E assim, por muito tempo foi, né? A nossa família, por muito tempo, se resumiu a mim e a ela. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Enfrentamos muitos desafios nesse período. Sempre também tivemos o apoio da família materna da minha mãe, né? Então, meu avô, minha avó, também foram grandes referências também, assim, para mim. E é isso. Tá bom. Que lindo, que Eu lindo. vou fazer uma pergunta polêmica agora. Posso? Passa, fica à vontade. Como é dividir a sua mãe com tantas mulheres? Com tantas filhas? Eu falo assim, mãe, tu hoje tem tempo para isso? Não, tô na rede entre amigos. Não, tô resolvendo isso, tô resolvendo aquilo. Eu desconfiava, assim, pra casa. Mas, assim, eu acho lindo, como eu falei, é uma admiração que eu tenho por ela, nesse quesito. Ela é uma mulher que se dedica, por exemplo, ela vai para o trabalho dela e ela faz aquilo com honra, do mesmo jeito que ela faz para o trabalho que remunera ela. Minha mãe é uma mulher aposentada, minha mãe não, em tese, poderia ficar em casa, mas ela faz questão de trabalhar. Ela não consegue. Não para. Então, olha só, Então, assim, mulheres, uma Giovana referência. declarou aqui, viu? Pode. Ela divide a Verônica com a gente. Divido. E eu fico super feliz porque
eu vejo também o divisor de águas na vida dela, quanto a rede abraçou ela também. Então, eu não tenho aquele sentimento egoísta de forma alguma, pelo contrário, eu fico muito feliz em saber que ela tem filhas espirituais, né, mãe? Filhos espirituais e com muito orgulho. Amém. E você, Verônica, como é que você vê a maternidade da sua filha? O que é que ela te inspira, né? E o que é que você vê o Senhor nela, na maternidade dela? Olha só, quando eu me converti, né, de fato, assim, de decidir o que eu ia ser sem me desviar. O Senhor me falou muito claramente, Ele disse, hoje eu quero que tu vá para um lugar que eu vou te levar e que eu quero salvar tu e tua casa hoje, Amém. né? O Senhor me chamou ali dentro de um quarto, não foi ninguém. E quando Ele me chamou, isso foi muito forte, porque foram 2 vezes. Foi audível e 2 vezes. E eu sou uma pessoa muito parecida com Tomé, né? O apóstolo Tomé. também. É, Tem que ver para crer, né? eu sou muito realista, eu sou muito Racional. racional, né? Não gosto muito de mimimi, sabe? Romantismo. Rodeios, né? Essa questão mesmo de espiritualidade, não gosto muito de romantismo, eu gosto de uma fé racional. Então eu disse, eu vou pagar para crer, né? Apesar Deixa eu de ver se é que de verdade, sempre, né? Acho que ela pensou assim. sempre confiei no que Deus me falava, né? Eu era líder de jovens, mesmo sendo uma mulher que já tinha 2 filhos, né? Eu saía pelas ruas, pelos bares, e com uma pessoa da igreja, da primeira igreja batista e o irmão dela, e a gente começava a cantar Legião Urbana, Catedral, e Gente, entrava eu nos queria louvores. Gente, era muito Eu emocionante. queria ver. E no domingo, isso era no sábado, e no domingo a gente convidava o pessoal do sábado que estava lá no bar para ir Isso era uma isca, né? um culto de Evangelística. louvor, né? Isso era na igreja católica. Ah, Então, esse grupo, como ela falou, né, que a gente tinha essa origem católica, esse grupo, ele dura até hoje, né? Mas eu tive que me desligar dele, porque o padre achou ruim, porque tinha uma pessoa da primeira igreja batista, eita, que era né? você. Não, era a menina que tocava o louvor, né? Ela era da igreja católica, é isso? Isso, na época era. era. Então, esse grupo durou 3 anos. Eu fiquei lá 3 anos à frente, né? E aí eu passei para outra pessoa, né? Que eu disse que eu não ia deixar de fazer o que eu fazia, de louvar nos bares, e depois chamar esse jovem para participar do culto, né? E tinha 3.000 jovens. Era muito jovens. Nossa. Inclusive me chamaram para ser vereadora. Eu não quis. Você se elege? Eu digo, não. Você se elege? Eu digo, não. Então, minha vida é sempre essa, né? E quando eu vi minha filha, Deus primeiramente como um reflexo de amor, e quando eu me converti com esse chamado do Senhor, e Ele me trouxe para a Cidade Viva, eu peguei o carro literalmente e vim para a Cidade Viva. No primeiro culto, eu me apaixonei, né? E disse sim. E nesse dia, pastor Sérgio, inclusive, demorou até a fazer o apelo, né? E aí eu fui convidando. Eu sou a mulher samaritana, viu? Eu sou aquela mulher samaritana que conversou com Jesus e depois foi para a cidadezinha, para o vilarejo, e foi contar, né? contar. Olha, eu conheci, eu vi, Glória tá a tendo Deus. algo novo, vamos conhecer, né? Eu fiz esse convite para minha família e graças a Deus eles aceitaram vir conhecer, né? E aí começamos uma longa jornada, tá? Giovana já era mãe. Quando ela engravidou com 15 anos, eu quase morro, né?
A gente já ia perguntar São duas isso, coisas, né? Acho que você, né, por ter vivido isso, né? Como foi ver Giovana se tornando mãe, É, né? A gente pensou em perguntar exatamente. isso para você também. E solo, né? Porque eu disse "E agora", né? Com 15 anos, eles fizeram uma ligação para mim, eu estava trabalhando em Recife, eu disse, pronto, eu vou matar tudo. Mas não foi assim, né? Isso Sim. foi na hora da Marido reação, deu um a reação susto na a hora ele. do choque, né? Deu um É, do susto, choque, né, mãe? exatamente. Então, eu enfrentei com muita coragem, sabe? Eu enfrentei com muita coragem, mas vendo o lado dela Sim. ser feliz, né? Já vendo esse lado que eu vou fortalecer a mulher que ela é e a mãe que ela vai ser, né? Ela não vai baixar a cabeça, ela não vai deixar de fazer nada. Isso era o meu pensamento. Ela não vai parar de estudar e ela vai trabalhar. Porque a maternidade, ela vai ter que sustentar, né? O pai e a mãe, eles vão ter que Aí, você trabalhava em Recife nessa eu época? trabalhava em E Recife. como é que foi? Aí teve apoio de alguém da família Não, aqui? eu morava aqui, Ah, tu morava aqui. mas trabalhava em Recife, fui transferida na época, né? E quando eu soube da notícia, eu estava transferindo ela de colégio, Sim. né? Eu já estava com um apartamento já quase alugado para levar ela, fazia 3 meses que eu Acho que estava. tinha pouco tempo na Era. época. Que eu estava lá já em transição de levar ela, Entendi. né? Aí, quando me falaram, eu desmanchei todos esses planos, né? E coloquei nas mãos de Deus e disse, Senhor, me ajude, né? O que é que eu devo fazer? É verdade. Foi quando eu cheguei para hoje, que é o marido dela, Marcílio, e disse que eu estava voltando para João Pessoa, não ia entregar o apartamento que eu estava, né? E que a minha filha ia ter o bebê, né? Ela é uma mulher muito corajosa. Que lindo. Puxei Ela quem, né? A Eu ia referência. dizer, né? Mas eu fiquei tímida. Porque uma menina com 15 anos, hoje, o que é que ela pensa? Em colocar para fora o filho, né? Em não ter o filho. Mas ela foi muito corajosa. Tá? Porque eu disse, eu quero o que ela quer. Ela vai decidir, eu vou apoiá-la, né, na decisão dela. Aí foi quando eu disse que não ia me mudar, não ia, a gente ia criar do jeito que ela foi criada, do jeito que o outro foi criado. Esse filho ia ser muito bem-vindo e ia ser criado também. Então eu abracei os dois. Eu abracei os 3, né? Giovana, o Marcílio, que é o pai dos meus netos, né? E o esposo dela, que hoje eu tenho como um filho, né? No dia eu tive raiva, mas hoje Normal, mas hoje é aquele filho que me deu trabalho, sabe? E o Marcílio filho, né? Então eles ficaram comigo, tá? Tive muito apoio da família dele, muito. A sogra dela é uma mãe para ela, Graças a né? Deus. Eu quero Verdade. aqui também honrá-la. A Jamília é uma mulher maravilhosa, uma mulher muito forte também, né? Então nós duas ficamos juntas, né? Foram firmes, né? Ficamos Nesse firmes propósito, né? pelos nossos filhos, né? Sim. Ela por Marcílio e eu por Giovana. Então, a gente sempre foi muito unido. Inclusive, no Dia das Mães agora, a gente fez um jantar maravilhoso. Todo mundo Juntou Fica todo todo mundo. mundo junto. Exatamente. E Giovana foi essa mulher corajosa, né? Que teve o Marcílio filho e educou esse menino. Porque eu tenho deixado um legado, né? Mas um legado mais espiritual, né? Um legado mais do Senhor, um legado mais de aconselhamento, de estar mais próxima, cercando, mas não envolvendo. Eu deixo eles muito à vontade para criar seus filhos, né? Mas ela foi aquela que lutou, guerreou, foi corajosa em ter o primeiro filho,
né, da forma que foi. Enfrentou também muitos problemas, que os dois eram jovens, Sim. né? Sim. Os dois eram jovens, enfrentaram muito problema, mas depois que eles conheceram o Senhor, né, como ela diz que foi um divisor de águas, eles começaram a ser transformados por Deus. Porque a presença do Senhor nos traz maturidade, né? Sim. A presença de Cristo nos abençoa com maturidade, né? É Não verdade. tem como não haver, né, É. essa transformação quando a gente conhece a Cristo, né? É verdade. Outra coisa que eu vejo na Giovana, né, é a sabedoria. Eu sempre digo que ela é mais sábia do que eu. Sempre falei isso, né? Ela é muito sábia. Eu sou uma pessoa mais sanguínea, eu falo na hora que a explosão chega e tal, na hora da raiva, na hora da alegria, eu sou mais expansiva. Ela é mais recatada. Ela espera a hora certa. Fleumática, né? Inclusive, né, a Rede Entre Amigas, a gente vai até estudar esse tema, né, temperamentos, né? Temperamentos, né? Então, ela tem mais esse ponto de equilíbrio, né? Ela é muito equilibrada. Ela aconselha os filhos dela, que eu acho a coisa mais linda, ela aconselhando seus filhos. Ela é firme, né, porém muito amorosa. Muito carinhosa com os filhos e uma voz branda, sabe? Como esposa, meu Deus, como ela é muito mais sábia que eu. Amém. Glória a Deus. Como esposa, ela tem mais paciência, sabe? Ela tem mais sabedoria, ela tem muito mais amor, tolerância, sabe? Eu acho isso muito bonito nela. Vamos aproveitar, já que você está falando tanto aí dos netos e da família, da Giovana. Vamos ver aqui a família toda, porque aí a gente compartilha aí com o pessoal que está assistindo. Aí, ó. Gente, me conta aqui o Marcílio que vocês estão falando aqui. É o mais neto mais alto. velho. É o de branco. No meio. De branco, Tá no de camisa meio. polo, branca no meio. E o mais novo, É o que tá do lado do meu esposo. Então, seu esposo é o de cinza. o de cinza. Camisa vermelha, É. o É mais cinza ou novo, né? verde, eu acho que é um verde. E aí o Murilo tá de camisa vermelha, baixinho aqui. Mas cresceu muito, viu? Depois dessa farra aí, tá do tamanho uns do tirão. pai. Inclusive, Os netinhos de Fortaleza estão aqui também na Não, foto? não, Não, nessa vieram, foto não não. estão, não. Aí tá minhas duas irmãs, Sim. Valéria e Valdenice, sentado do lado do meu pai, que tá aí de branco, sentadinho no Sentado. meio. Minha sobrinha, Ana Beatriz, sobrinha 2, tá? sobrinha avó, né? O Luiz Felipe, que tá no colo da mamãe, que é a Valesca, aí é minha sobrinha de grau 1, né? E o Luiz Felipe de grau 2. A Ana Maria, que é mãe da Ana Beatriz, aí que tá na frente da Valdenice. A de vermelho. É o ex-marido dela, que nós agregou na família, separou, mas continua como irmão da gente, tudinho. Um parente, né? Exatamente. Meu irmão, que tá do lado dele, né? E o carequinha, que tá ali, que não é mais carequinha, é o Felipe, esposo da minha sobrinha Valesca, que tá Família sentada com o Luiz linda. Felipe. Luiz Felipe. Parabéns, parabéns, Esse- família linda. Isso aí foi um Natal, né? Foi no Natal que foi a última foto que nós tiramos com o papai. Sim, Né? já foi pra glória agora, né? Já está com o Senhor, aceitou o Senhor, né? Amém. Tivemos uma longa jornada aí com a vida dele, descobrimos um câncer, né? Que o médico tinha dado 1 mês de vida e ele passou 3 anos conosco, né? Um milagre. Eu sempre chamei que o Senhor é o meu milagre. Sim. Verdade. Então, essa é a minha família, né? Tem mais pessoas, mas não estão aí, né? Não está aí o George, né? Os netinhos, os filhos dele. Mas o Jorge a gente apresentou agora, pô. Pois é. Conhecemos também. Deus abençoe, amiga, família linda, É. linda, linda. Parabéns, viu? E agora vai uma pergunta para Giovana. Vamos lá. Giovana, qual o ensinamento que você recebeu da sua mãe que você faz questão de passar para os seus filhos? Tá? Esse não pode faltar. Eu aprendi isso da minha mãe e eu preciso passar isso para os meus filhos. Tem algum? Tem Ou vários. alguns? Eu acho que essa questão do servir,
né? O serviço a Deus, né? O servo, né? Até existe uma diferença entre servir e ser voluntário, né? Então Sim. a gente tem que ter um coração de servo. E aí o nosso filho mais velho, ele tá para se casar agora, né? E aí a gente aconselhando um casal, tal, e a gente falou sobre isso, né? A importância, primeiro, de você estar em comunhão, você estar de fato caminhando com pessoas, né, que nos levem, que caminhem junto com o mesmo propósito de buscar a Deus, Dentro de uma né? comunidade, né? Dentro de uma comunidade. E isso eu tenho muito forte, né, da minha mãe com relação a isso. Ela sempre está ali me aconselhando, olha, não sai, fica assim, fica assado, né? A importância de estarmos, importância, né? né? E assim, a outra grande, minha mãe é uma estudiosa, né? Minha mãe é uma pessoa, como eu falei, desde o início, ela trabalhava e estudava, então assim, ela sempre buscou, né? Estar se aperfeiçoando, buscando. Então, isso é uma característica muito forte. Como ela disse jamais que eu queria que minha filha abandonasse os estudos, tal, com a maternidade. E isso também sempre foi muito forte em mim. Então, mesmo tendo o Marcelo Filho com 15 anos, eu precisei dar uma pausa no primeiro ano, mas assim, em hipótese nenhuma eu queria parar de estudar. Então, quando foi no ano seguinte, voltei a estudar, logo em seguida entrei na faculdade, mesmo com a maternidade, né? Aí logo em seguida fiquei grávida do Murilo, então são flashes que vêm assim na memória, que era amamentando, trabalhando, amamentando, e mesmo assim dava continuidade para ir para a faculdade, né? E minha mãe era minha rede de apoio junto com meu esposo, né? Que estavam ali sempre me apoiando para que isso acontecesse. E assim, eu tenho também flashes da minha mãe, por exemplo, ela teve uma época que fazia faculdade em Goiânia, ela era mãe. Goiânia. E aí ela saía daqui de João Pessoa, ia para Goiânia fazer faculdade lá, pegava ônibus para voltar para João Pessoa para poder dormir em casa. Então, assim, isso é muito forte, né? Você vê ali a questão da perseverança, da resiliência, de querer ser uma pessoa melhor. Então, assim, isso também eu replico muito com os meninos, a questão do estudo, né? De você sempre buscar crescer e buscar conhecimento. A questão do apoio. Minha mãe sempre foi um apoio muito forte. Então, eu busco também ser esse apoio para os meus filhos, né? Então, uma referência muito forte também de apoio. E de amor, né? Acho que E o amor Marcelinho já se formou, incondicional. né? Isso. Não, Marcelinho, porque não Marcilhão. tem mais como a gente chamar Marcelinho, né? Porque a vovó só chama Marcelinho. Só chama Marcelinho. Isso. O Marcílio Filho já é formado, né? Ele já terminou o curso de Direito, hoje advoga. E aí está trilhando uma carreira na advocacia, assim, brilhante. Eu costumo dizer, assim, com muito orgulho, né? É um menino brilhante, onde chega, como eu falei, também é reflexo de luz. E o Murilo ainda está no primeiro ano, né, do ensino médio agora. Também um menino assim que eu já vislumbro mais na frente, assim, ele é mais aguerrido com o pai com relação a negócios, às vendas, né, mãe? A gente fala que ele tem uma outra... O Marcelo Filho, ele parece muito comigo, ele tem uma característica muito do temperamento fleumático também. Já o Murilo, não, ele já parece mais com o pai, a questão mais de vendas e tal. E acho que é isso, mãe. Eu tenho muitas referências, assim, com relação a muito sobre você. E amor incondicional mesmo. E aí você aplica isso na sua maternidade, Sim, né? com seus certeza. filhos. Quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, amiga. Tá bom. Em que momento da vida de vocês compartilharam algo que vocês perceberam que o Senhor sustentou ali a vida de vocês? Teve algum momento assim muito difícil que vocês perceberam que foi o Senhor quem sustentou a vida de vocês? A luta, seja o que... Vários momentos, irmã. Vários. No momento que houve a separação, né? E Deus me deu uma força sobrenatural. Porque eu estava grávida dela, né? E o outro com 7 aninhos só.
ali foi um momento que eu senti a força do Senhor, né? A outra foi quando ela engravidou, né, com 15 anos. Porque só Deus para dar sabedoria, para você ter pulso forte, né? E dizer, não, vai dar tudo certo, vai De tomar decisões, né? de tomar Acertadas, decisões né? acertadas, né? De tomar decisões que no futuro poderia refletir coisas boas, porque minha filha é casada há Faço agora 24 anos. Nossa. 24 anos. Gente, não é 24 dias, né? É. E o que é bonito, eu vou falar para vocês, né? Ouvindo aqui a história de vocês, eu já conhecia um pouco da história da Verônica, né? Porque ela compartilha sempre conosco na Rede Entre Amigas. E o que é lindo, Verônica, falando para você agora, é porque assim, você vem realmente de uma história de uma vida, de uma família disfuncional, Sim. né? Mas você não aceitou isso para a vida da sua Não, filha, não aceitei. né? Você mudou a história, né? Porque aconteceu essa questão aí da gravidez e você falou assim, não, na sua vida vai ser diferente. E determinou pela fé, né, que na vida dela seria diferente e isso é muito bonito, né? Esse legado da transformação, né? Isso. E enquanto elas contavam, né, essa história, assim, algumas mães, né, também já passaram por isso, a gravidez, né, indesejada a princípio, não planejada, Não na planejada. verdade. Não planejada. E às vezes essas mulheres, né, elas não querem, né, dar continuidade, elas não querem maternar, elas não querem mudar a rota das Sim. suas vidas. E às vezes é justamente por não ter tido uma referência materna que gerasse segurança, firmeza, né, propósito. Então, assim, o fato de você hoje estar contando uma bela história, né, Sim. do seu casamento, dos seus filhos, é também porque ela foi uma mulher forte que segurou, né? Quando aconteceu com ela, ela continuou, né? Não foi fácil, né? A gente jamais vai romantizar uma maternidade, né? Sim, Seja ela qual exatamente. for. A gente não vai romantizar, mas essa primeira referência, como você lidou com a sua maternidade, fez com que você tivesse Sim. realmente coragem de continuar, né? E foram muitos conselhos, né? Foram muitos conselhos. O conselho de permanecer, né? De lutar pelo casamento. Eu dei muito conselho a ela, de lutar pelo casamento dela, né? Eu dei muito conselhos de que ela fosse uma mulher mais paciente, coisa que eu não fui, né? O Senhor me deu essa sabedoria. E eu dei muito conselho na criação dos filhos dela, né? Porque eu não me envolvo na criação deles. Mas eu tô por trás. Você não interfere, né? Eu não interfiro, né? Eles criam os filhos dele independente da maneira que eles acham que devem criar. Mas o quanto os meus conselhos eu vejo que na prática acontece, sabe? Mesmo sem ela citar meu nome, Glória a mesmo Deus. sem ele estar falando, mas isso para mim eu vejo, eu me sinto, eu louvo ao Senhor, sabe? Tem muitos momentos na minha casa que eu me ajoelho, né? E digo, meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Outra coisa que eu faço muito é orar. Eu oro muito pela minha família. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Uma mãe, uma avó, ela deve colocar nos pés do Senhor Verdade. todos os dias a sua família, sabe? Porque Deus escuta realmente as nossas orações. E a mãe, ela tem uma autoridade espiritual diante de Deus poderosa. Porque Deus instituiu uma mãe para ela administrar a criação dele. Verdade. Né? Eu ia falar no início que a minha primeira mãe foi Deus. Foi aquele que criou a humanidade. Né? Então, a gente precisa entender que somos a administradora do Senhor. Né? E essa administração, ela deve ser com coerência, com responsabilidade, com sabedoria. Eu posso não ter dado certo, né, na minha vida conjugal, mas a minha filha vai dar certo.
E você deu E eu muito certo lutei. como mãe, É. né? E eu Olha, lutei deu muito por certo isso, como sabe? mãe. Exatamente. É. Eu lutei por isso. Meu genro sabe. Às vezes eu deixo dar razão a ela para dar a ele, né? Eita. Mas você Às sabe que vezes. minha mãe também lá em casa é do mesmo jeito, gente. É um xodó com meu marido Não é? tão É. grande. Ele Olha. também ele é muito sensato, sabe? Ele tem umas colocações, ele é muito sensato. E às vezes eu digo, olha, ele tá certo. É dessa forma, né? Uhum. A criação dele com os filhos é assim, eu admiro demais a autoridade que ele tem diante dos filhos, né? Isso é muito importante. Criar E dois hoje homens, né? eu tô sendo essa rede de apoio para o que vai casar, né? Uhum. Eu chego para Norinha, Eita, Norinha. chego pro netinho e digo, E eu vou dizer olha, pra vocês, ela ama muito. Norinha, Norinha é ela ama famosa. muito, viu, também. Norinha é famosa também. é um então xodózinho, né? chego com conselho, converso, digo, não é assim, Acolhe, né? tem que ser assim, né? E acolher, né? Uhum. Acolher. Que na verdade é Norinha da Giovana. É. Mas Eu digo sempre que é nora dela e Norinha minha. Combinado, combinado. É. Pegando um gancho aí do que vocês falaram, né? A rede de mulheres, né? A rede Entre Amigas é uma rede de mulheres de diversos perfis, né? Solteiras, casadas, separadas, viúvas, né? E assim, a gente se depara aqui com dois momentos, né? Duas histórias. Uma que foi mãe muito jovem, mas que perseverou, né? Em ter um casamento, em construir sua família. E uma mãe que foi mãe jovem também, mas que teve uma fase de mãe solo, né? E passou muito tempo, né? Sendo uma mãe solo. E aí, Verônica, eu queria saber o que você diria, né, para as mulheres da nossa rede, que temos também mães solos, né? Temos mães divorciadas, mães que o casamento não deu certo por algum motivo. mães viúvas, Mães né? Que viúvas. também, né, estão Estão também sozinhas, sendo né? mães solos por conta da viuvez. Sozinha a gente fala numa questão terrena, né? Mas a Sim. gente sabe que o Senhor está cuida com de todas, tudo. né? É Em todos os verdade. momentos. É. Mas assim, o que você diria para essas mulheres que estão conosco? Olha, eu vou falar primeiro para as mulheres que estão, né, como eu, né? Uhum. Primeiramente, elas precisam dedicar sua vida a Deus, né, a sua profissão, a Deus. Ela deve buscar sabedoria no Senhor, porque fora dele existe muita coisa, muitos caminhos enganosos, muito. Então, isso foi o que eu busquei para minha vida, né? Eu digo, eu vou seguir o que Deus quer para minha vida. Eu vou fazer a vontade do Senhor na minha vida, né? Muita gente chega para mim e diz, Verônica, você é tão jovem, você vai casar, você precisa casar e tal. Não, o que eu preciso é de Deus na minha vida. Na hora que Ele quiser, Ele Se vai Ele com quiser, certeza né? colocar no meu caminho. Mas o que eu necessito mesmo é de Deus na minha vida. E aí eu digo para essas mulheres que elas hoje estão divorciadas, são pessoas divorciadas, são sozinhas, são solteiras, que elas busquem os conselhos do Senhor. Porque o mundo não tem conselho para a gente. O mundo não tem. Não Então, presta, né? na verdade, ele até presta, sabe? Porque é criação do Senhor. Mas Não fala os conselhos, né, que a gente recebe. o sistema, né, corrompeu. O pecado corrompeu muito, né? Esse mundo é maravilhoso. A criação do Senhor é maravilhosa, mas infelizmente, né, o nosso pecado corroeu tudo isso, né? Enfim, seja uma pessoa que escuta a Deus, né? Primeiramente. Vou falar para as casadas. As mulheres casadas, elas precisam hoje ter mais tolerância. Elas precisam hoje ter mais paciência, mais sabedoria no seu lar, sabe? Elas precisam ser mães de verdade, porque muitas vezes essa correria por ter que conseguir trabalho, Sucesso, né? Querer sucesso profissional. o mundo né? cobra muito sucesso, o mundo cobra muito status, né? Às vezes, seus filhos estão sendo criados por babás, né? Por pessoas que são terceirizadas, e não por elas,
né? Uma coisa que eu acho muito bonita em Giovana, que ela realmente ela criou seus filhos, sabe? Com toda essa dificuldade É. que nós já compartilhamos aqui, né? Não foi terceirizado, como eu também não terceirizei a criação dos meus filhos, sabe? E elas tenham mais paciência, sabe? Conversem mais com seus cônjuges, isso é muito importante, tá? Elas terem mais essa paciência, essa mais tolerância, porque a mulher hoje, ela se intitula como mulher empoderada, né? Mas mulher empoderada, gente, é aquela mulher que é sábia. Sim. Aquela mulher que ela tem um espaço. Toda mulher Ela é tem empoderada da palavra da do Senhor, palavra né? do Senhor, E da entendeu? identidade que Deus reservou para cada um. E isso não quer dizer que ela seja uma mulher que precisa ser humilhada, não, entendeu? Mas que ela saiba o momento certo de falar. Isso aqui eu estou me espelhando nela, que ela é muito sábia. ela saiba ter a paciência, sabe, necessária, a resiliência, o perdão, sabe? Hoje ninguém quer perdoar ninguém. Hoje ninguém não quer ter paciência com ninguém. Entendeu? Essas são, valorize seus maridos, Sim. sabe? Valorize a sua família. Hoje eu digo isso para as casadas, porque não é fácil viver só, não é fácil, né? E para as menininhas jovens, né? Para as mulheres que estão aí querendo se casar e tal, meninas, vocês curtam, mas curtam com o Senhor, né? Verdade. O homem que vocês escolherem seja um homem segundo o coração de Deus, Verdade. sabe? Seja um homem que busque primeiro ao Senhor, que ame Seja temente mais a Deus, né? que ame mais a Deus do que a elas, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Amém. Eu tenho esse exemplo na minha família, que é o Marcílio Filho. Ele tem um amor por Deus imensurável, sabe? E é esse o conselho que eu dou às mulheres. As que estão passando dificuldades, elas não estão só. Ela tem a rede de apoio, ela tem outras mulheres, sabe? Eu gosto muito de tomar café com mulheres, porque eu gosto de conversar. De Eu estar à gosto, mesa, né? exatamente. Eu gosto porque a mesa é o lugar da gente desabafar, do conselho, do amor, do Mas também perdão. de se fortalecer, né? De se fortalecer, sabe? E uma coisa também que eu quero dizer é que tudo isso vai passar, né? Essa fase ruim passa, Verdade. né? O Senhor, quando entra no negócio, ele não entra para perder, ele entra para ganhar, né? E Para nada vai glorificar o frustrar, nome dele, né? nada vai frustrar aquilo que Deus quer para você, Amém. sabe? Amém. 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 Nós estamos nos Ah. encaminhando para o final. Falei para você que ia ser rápido, ia passar assim, a gente ia Passa querer mesmo, mais, viu? né? Passa Toda vez a gente mesmo. quer um Verdade. pouquinho mais, né? Mas, Giovana, você tem alguma coisa mais que você queira trazer para nossa conversa, que não foi Algum falado? conselho para as Algum mulheres? conselho? Me diz aí. Assim, conselho, como mãe até falou agora. Tão bonitinho, mãe. Mãinha. Eu também amo o Mãinha. Sobre mãe, né? Eu acho que eu nunca encarei, mesmo muito jovem, eu nunca encarei a maternidade como um peso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu sempre encarei aquilo, foi desafiador, né? Então, enfrentei muito preconceito, muito apontamento de dedo, Julgamento, né? O né? julgamento, Sim, né? imagino. Mas, assim, eu nunca levei a maternidade como um peso. Sempre achei, assim, que ali era uma missão que Deus tinha me dado. E sempre busquei passar como um momento proveitoso, né? Assim, de fato, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto... porque as Tentou pessoas- trazer leveza, né? porque assim, eu vejo hoje, assim, muitas mulheres, às vezes, eu até, de uma certa maneira, assim, não sei se é brincando ou tal, mas, assim, acaba com um peso sobre a maternidade. E eu acho que o primeiro ponto, eu acho que seria esse, a questão da leveza, né? Você encarar aquilo como algo muito bom, que presente, Deus lhe né? deu, assim, Isso. Um presente. Presente. de forma, assim, grandiosa. Quando a gente olha, assim,
quantas mulheres queriam ter um filho no ventre e não tem. E você está ali com a dádiva, um presente do Senhor, e que você recebeu essa missão de cuidar, de Deus zelar, nos né? confiou, né? Nos Uma vida, confiou, né? exatamente. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Acho que o outro, talvez, é a questão de buscar colocar seus filhos no caminho do Senhor. Né? Então, acho que é uma outra A grande... primeira meta, né? De vida. um grande alvo, né? Então, assim, a gente veio, como eu posso falar assim, a gente veio a falar mais do Senhor, né, para os nossos filhos depois que a gente se converteu. E eu honro a Deus, assim, glorifico a Ele por tudo que Ele fez, porque Ele foi moldando o nosso caráter. A partir do momento que foi moldando o nosso caráter, isso foi transferido para os nossos filhos, né? Então, meu filho, através de um acampamento da Cidade Viva, o mais velho, se converteu. O segundo, da mesma maneira, todos os dois, Glória na a verdade, Deus. aqui na Cidade Viva, se converteram através da Rede Livre. Livre, né? E aí foram introduzidos e estão, na verdade, porque eles Olha não aí, estão Rede fora. Livre. A gente tem falado viu? demais na Rede Livre Esse aqui. mês, Ai, eu que é o mês amo. das mães, a gente falou bastante da Sim. Rede Livre, né? Porque, na verdade, são os frutos, né? Isso. Os frutos dessas E não mães esperem só maravilhosas. da igreja, né? A gente, por muito tempo, eu esperava e depositava só da igreja. E depois de um tempo a gente foi assimilando. Inclusive foi até o próprio servir. Quando a gente se coloca à disposição, a gente não tem ideia do quanto a gente aprende, né? Mas depois que a gente foi falando para crianças e abordando com crianças, a gente fala o quanto é importante em casa também a gente ter esse momento, né, Da de família, ter né? práticas, né, de oração, de ter momentos de Juntos, falar, né, da Bíblia, enfim. E, inclusive, assim, recentemente a gente... Porque existe uma luta, eu falo sempre sobre isso, existe uma luta para você conseguir, de fato, conciliar um culto doméstico, né? Verdade. E a gente já há 3 semanas estamos conseguindo. Hoje, inclusive, seria Glória a Deus. um dos dias. Mas aí eu disse, a gente tem que Ajustar, né? a gente vai fazer esse ajuste. Mas, assim, é de suma importância a gente ir criando neles a consciência e também de colocar nos caminhos do Senhor. Porque não existe caminho melhor, gente. Verdade. E Amém. que Deus marca, né, esse Sim. encontro, né? Não existe crente de berço, né? Que às vezes as pessoas falam, né? Não é no Deus berço, tem um encontro né? com cada um. Mas Deus Sim. tem um né? encontro com No cada momento um, certo, né? No É. momento A certo, gente tem né? que realmente plantar a semente, né? Planta a semente, E insistir ali, né? Sempre em tempo e em fora de tempo. E o Senhor é quem vai dar o momento, né? De florescer e chegar a esse encontro, né? Genuíno. Glória a isso Deus mesmo. por esse Eu quero momento. agradecer mais uma vez, Verônica, por ter se disponibilizado para estar aqui conosco hoje e ter trazido aqui hoje a sua preciosidade. Giovana, Sim. sua mãe já sabe que ela tem aqui as portas abertas para quando ela quiser vir, mas eu vou falar para você também. Quando quiser estar Obrigada, aqui Karine. conosco, falar sobre um outro assunto, as portas agora Amém. também estão abertas É. para você, tá certo? Quando Obrigada. precisar, quando quiser. Gente, quero falar para as mulheres aí alguma coisa. Inclusive, estou devendo, né, participar do encontro, né, mãe? Ela Ah, já do entrou. retiro entre amigas. Ela e minha norinha. Ah, Pois é, a gente falando em retiro, vai eu dar lembrei de uma tempo. coisa. Vai ter retiro em agosto, viu? Olha Vai ter, aí, olha, até olha lá dá aí. pra gente se organizar. Bom. Mas antes do retiro em agosto, nós temos alguns eventos que vão acontecendo na nossa rede Entre Amigas, também nas suas igrejas, porque a Cidade Viva hoje muito grande. Tem Cidade Viva em tudo quanto é canto. Tem Cidade Viva em Brasília, em São Paulo, aqui são várias, na Paraíba. E nós temos uma Cidade Viva em Campina Grande, que vai estar realizando um encontro entre amigas, que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 31, que você não pode perder. Eu só não lembro agora qual é o horário. Tu sabe o horário? Às 16 horas. 16 horas, você que é da Cidade Viva Campina Grande. Campina Grande, Campina que é de Grande. Campina Grande, região ali, a E se cidade quiser pegar um vizinhas. ônibus, um carro e Sai daqui e vai pra lá pra também. Campina que Grande. com certeza vai ser bênção demais. E Verônica vai estar lá com elas também, né, Verônica? Vamos estar juntas, vai ser um momento assim maravilhoso, né? Tenho certeza. Vai ser maravilhoso. E o Cione também vai conosco, Vai né? palestrar, e o Ela é quem vai Cione, fazer né? a palestra, né, lá. Então, assim,
queremos convidar, né, os campinenses para estar lá, né? Vai As ser campinenses. especial. As campinenses. Só para mulheres. Vamos mandar um beijo É. para toda a Beijo. rede Entre Amigas aí de Campina Grande, que nos acompanham, que elas nos Verdade. acompanham aqui, viu? Sabia? Estão sempre ligadinhas. É verdade. No nosso podcast, tem a nossa irmã Iris, Iris, lá, tem a Sâmia, a que está Sâmia, liderando lá a né? rede Entre Amigas. Então, assim, são Sueli. mulheres São pessoas muito presentes. preciosas. Preciosas demais as mulheres de lá. Obrigada, meninas. A gente tem que Obrigada. encerrar mesmo. Mas eu espero mesmo vocês aqui em outros Em momentos, breve, em nome né? de Jesus, viu? Tá joia. Desejar aqui para as mulheres que estão nos acompanhando um feliz mês das mães ainda, né? Porque o que Dia das estamos Mães nos passou. meses, né, das Mas mães. aqui é um especial para as mães, para as mulheres que são mães. Então, um feliz mês das mães para essas mulheres ainda. Amiga, obrigada. É porque era mais delicada, né? Vocês são maravilhosas, viu? Obrigada. Somos Deixa todas. a gente muito à vontade. E esse mês foi muito especial, né, Kalina? Foi o mês das mães e fizemos episódios justamente, né, para celebrar esse momento, né? Essa maternidade, assim, que foi restaurada por Deus, né? O mundo aí tem dito que não é para ter filho, que é para ter bebê Sim. reborn, né? É verdade. A atual polêmica aí, o É. atual tema. E nós sim, né, agradecemos a Deus pela honra, pelo presente, né, de Sim. sermos mães, né, de Amém. ter essa missão e deixar um legado do Senhor, não um legado sobre nós, mas um legado sobre Ele. Amém. E aí Isso mesmo. foi um mês muito especial, né, em que tivemos aqui histórias para contar, lágrimas, lenços, muito bom. Mas assim, uma delícia, né? Então nós agradecemos e encerramos aqui com vocês, né, Amém. esse Obrigada, viu? Muito obrigada. mês. A gente que agradece. A gente Vocês são também. maravilhosos. E nos veremos no próximo podcast. né? Em nome de Kalina, Jesus. Um isso beijo. mesmo. Tchau, Beijo, até a tchau. próxima.